pessoal, estamos aqui mais uma vez, gravando mais um vídeo de estudo. Hoje, antes de começar a falar um pouco do assunto que nós vamos estudar, eu queria só frisar algo muito importante. Tudo que eu estou falando nos vídeos, né, tudo que está sendo estudado aqui, você tem total liberdade de discordar daquilo que eu estou, né, dizendo ou falando aqui. Porém, eu não posso deixar de compartilhar aquilo que tem transformado a minha vida e eu não posso negar tudo aquilo que Jesus tem feito na minha vida através dessa compreensão que eu estou tendo, né, a partir desses estudos, a partir dessa revelação do Espírito Santo sobre a nova aliança, sobre a obra consumada de Jesus. Então, eu só queria frisar isso, que é um estudo que eu estou fazendo, é algo que eu estou vivendo, é algo que tem transformado a minha vida e por isso o desejo no meu coração de compartilhar, para que o Espírito Santo também possa trazer na sua vida essa vontade de buscar a Jesus, de buscar um conhecimento e trazer uma mudança no seu relacionamento com Ele. Então, eu queria deixar isso aqui frisado antes da gente começar a falar do estudo de hoje. Né? Porque eu acredito que quem convence, quem traz a revelação, o conhecimento é o Espírito Santo. Nós muitas vezes somos usados apenas como um instrumento, como um meio, né, que ele usa para poder falar de algo que talvez gerava dúvida ou confusão. E então, no desejo do meu coração é de sempre compartilhar aquilo que eu estou vivendo. Então, partindo desse princípio, eu queria falar um pouco mais hoje sobre a obra consumada de Cristo na cruz e sobre a oração, né, na nova aliança, a partir dessa nova perspectiva. E como base nos outros vídeos eu já expliquei algumas coisas, então se não ficar muito claro, né, eu sugiro voltar e assistir um pouco do que eu já falei antes. Algumas coisas eu vou passar de maneira mais rápida, porque eu já expliquei em outro vídeo. Então, como linha principal, eu acredito que a base para você conseguir entender tudo o que está sendo falado e todo esse estudo é o entendimento de que a nova aliança, ela se dá a partir da morte de Jesus na cruz. Esse é o ponto principal, porque sem essa convicção, sem esse entendimento, não faz sentido tudo aquilo que está sendo falado e tudo aquilo que está sendo mostrado aqui. Então, a partir da morte e ressurreição de Cristo é que começa a nova aliança, porque toda aliança, ela para ser validada, para ela ser sancionada, exige o derramar de sangue. Por isso, o sangue de Cristo derramado na cruz é que sanciona essa nova aliança, cancela a velha aliança, a primeira, né, aliança, e inicia essa nova aliança. Então, esse entendimento ele é fundamental para a gente compreender o viver no Espírito, né? Em Hebreus, no capítulo 9, 22, diz que sem derramar de sangue não há perdão de pecados. Né? E como na nova aliança os nossos pecados são perdoados por causa de Cristo, o sangue dele foi derramado na cruz. Né? Então, Hebreus capítulo 10, no versículo 9, eu vou ler aqui rapidinho. Diz assim: aqui estou para fazer tua vontade, Jesus falando, né? Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda. Então Jesus ele veio estabelecer, ele não viveu na nova aliança, mas a partir dele que foi estabelecida. Então, para encerrar essa velha aliança, houve o derramar de sangue, ele estabelece uma nova, porque Cristo foi o sacrifício perfeito, o sacerdote perfeito, então passa a ser válido uma nova aliança a partir da sua morte. Então, no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 16, o Espírito Santo ele diz assim, ó, depois daqueles dias, eu vou ler aqui para ficar mais claro, ó, esta é a nova aliança que farei com meu povo. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Então, depois de que dia? Depois da morte de Jesus na cruz e na ressurreição é que ele subiu aos céus e veio o Espírito Santo. Então, agora vai ser colocado em nosso coração o ensino de tudo aquilo que Jesus tem para nós. O Espírito Santo ele veio para nos ensinar acerca de todas as coisas. Então, fica claro que Jesus ele não viveu na nova aliança, ele instituiu. Quando ele estava aqui na terra,
né? Ele cumpriu toda a lei para que ele pudesse ser o sacerdote perfeito e ser o sacrifício perfeito. Muitas coisas que Jesus falou são coisas que não se aplicam a todos. Por quê? Porque ele falava para um povo que vivia naquela época sob a lei de Moisés. Então, muitas coisas que Jesus ensinava era para a cultura daquela época. Então, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 30, né? Mateus capítulo 5, Jesus está ali ensinando o Sermão do Monte. E no capítulo 30 ele fala assim, ó, se a tua mão direita te faz pecar, corte-a e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado ao inferno. Essa fala de Jesus, ela é falada para os judeus. Os judeus estavam assentados ali e Jesus estava ensinando. Por quê? Porque eles viviam sob a lei de Moisés. E a lei de Moisés era olho por olho e dente por dente, né? Então, é um exemplo de como aquela lei se aplicava naquela época. Se nós pegarmos essa fala de Jesus, de cortar a nossa mão para que a gente não venha pecar, né? Aplicar uma fala que Jesus disse naquele tempo para nós hoje, todo mundo deveria então cortar a mão para não pecar. Como isso não acontece, né? É uma prova de que essas coisas, algumas coisas que Jesus ensinava, era para aquele povo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque para entender nós precisamos saber que época que estava sendo falado, para quem, com qual objetivo, e não simplesmente pegar versículos isolados e tentar aplicar, porque senão a gente vai viver uma mistura de velha aliança, de lei, com nova aliança. Então a gente precisa entender que não é só porque Jesus estava falando que é algo que tem que se aplicar nos dias de hoje. Então, assim, não quer dizer que não é importante, que não era um ensino válido, mas a gente tem que entender que algumas coisas eram direcionadas apenas para aquele povo, né? Então, quando ele morre na cruz, ele estabelece essa nova aliança e aí começa um novo tempo. Então, por exemplo, quando eles viviam na lei de Moisés, eles entendiam que a sua própria obediência à lei é que trazia a sua aprovação diante de Deus. Então, quando Jesus fala, né, lá esse versículo sobre quem te faz pecar, que corte a sua mão, Jesus estava elevando no nível ainda superior aquelas leis que eles receberam. Então, Jesus estava mostrando para esse povo que era impossível eles mesmos se redimirem através de uma obediência de leis e regras, que era impossível para qualquer judeu naquela época cumprir toda a lei. A lei eram 10 mandamentos e 603 leis, né? Ao todo 613. Então, e essa lei falava que se você desobedecesse uma, era como se você tivesse desobedecido todas. Então, era impossível para o homem. Jesus foi o único que veio e conseguiu cumprir toda essa lei. Então, toda a Escritura, ela tem que ter Jesus como centro. Ela tem que ser compreendida a partir da obra consumada de Cristo. O Velho Testamento, uma sombra daquilo que havia de vir, daquilo que iria acontecer, e o Novo Testamento é a vinda, o cumprimento da vinda de Jesus e o estabelecimento da nova aliança a partir da sua morte. Jesus, ele veio para os judeus naquela época. Os judeus que não o receberam, e a partir daí depois entra os gentios, né, que foram alcançados, que passaram a fazer parte dessa nova aliança. Mas essa aliança, ela foi feita com o povo judeu. Jesus veio para o judeu. A ideia era que os judeus proclamassem essas boas novas. Contudo, os judeus não o receberam. Tem uma passagem em Mateus, no capítulo 15, no versículo 24, é uma história de uma mulher cananeia, ela não era, né, do povo judeu, e ela se achega a Jesus e implora a Jesus para que ele libertasse a sua filha que estava endemoniada. E Jesus fala assim, eu não posso te atender porque eu vim para as ovelhas perdidas do povo de Israel. O que Jesus está falando com ela? Eu vim para os judeus. Então, essa mensagem que eu estou trazendo, tudo isso que eu estou fazendo, são para os judeus. Contudo, essa mulher, ela tem uma atitude de fé. E ela fala, mas as migalhas que caem da mesa, né? Os cães, eles comem até das migalhas. O que ela estava querendo dizer? Tudo bem que Jesus veio para o povo judeu, mas o judeu não recebeu. E aquilo que cai, aquilo que sobra, o pouco,
que ela precisa é suficiente para libertar a filha dela. Então, nessa atitude de fé, de crer que um pouco daquilo que os judeus estavam rejeitando era suficiente para ela, Jesus atendeu o seu pedido. Então, essa passagem é só para exemplificar como Jesus afirmava que ele tinha vindo para os judeus, né? E, porém, Jesus ele fez milagres tanto para judeus quanto para pessoas que não eram judeus. Teve o centurião romano, que também obteve o milagre de Jesus, mas Jesus, primeiramente, ele veio para os judeus. Então, por isso que é importante observar todo o contexto, o público-alvo dos ensinamentos de Jesus, porque senão a gente vive essa mistura de velha aliança e nova aliança. Entendido isso, né, de que a nova aliança se dá a partir da morte de Jesus e ressurreição, no livro de Efésios, a gente vê Paulo, logo no começo, no primeiro capítulo do livro de Efésios, nós vemos uma declaração de Paulo sobre como Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais e a partir de Cristo. E isso aconteceu na cruz, quando foi consumado, quando o sangue de Jesus ali nos libertou. Então, a morte de Jesus, ela não aconteceu apenas para a nossa salvação, para a salvação da nossa alma. A palavra salvação no grego é sozo. E sozo significa salvar, curar, resgatar, restaurar e preservar. A salvação que Jesus conquistou para nós, ela abrange muito mais do que apenas o resgate da nossa alma, da nossa condenação ao inferno. É uma reconexão nossa com Deus, que permite viver uma vida de plenitude aqui na terra. Então, Jesus na cruz, ele conquistou para nós cura, provisão, proteção e não apenas salvação da nossa alma. Então, muitas pessoas elas acreditam que o sacrifício que Jesus fez na cruz foi só para nos libertar, para nos livrar, de nos impedir de ir para o inferno, e todas as outras coisas nós devemos conquistar sozinhos. Isso é uma mentira que Satanás coloca na nossa mente para que a gente viva e aceite viver uma vida de escassez, de pobreza, de doença, entendendo que como se Jesus tivesse feito a parte dele, nos livrando do inferno, morrendo na cruz, e agora o resto, né, a gente que precisa correr atrás com os nossos próprios esforços e conquistar. Então, se antes da queda, veja bem, se antes da queda, lá em Gênesis 1 e 2, antes da queda de Adão, Deus ele criou um homem para governar sobre a terra, ele tinha provisão de tudo, perfeita saúde, um relacionamento perfeito com Deus. Depois da queda, onde tudo isso foi perdido, Cristo, ele veio com o seu sacrifício e nos reconecta, nos leva de volta para esse lugar. Então, que sentido faria Jesus morrer na cruz para nos reconectar com Deus apenas para a nossa salvação e que nós não pudéssemos desfrutar dessa mesma plenitude que era antes da queda, sendo que a morte de Jesus foi para nos levar de volta para esse lugar. Então, ele pagou um preço para que nós pudéssemos ter livre acesso a Deus e desfrutar de toda a plenitude, não só lá na eternidade, mas aqui na terra também. Então, a Bíblia diz, se Deus entregou o seu próprio Filho por nós, como não nos daria juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então, a morte de Jesus, pela graça, nós temos acesso agora a todas as coisas. Então, eu aprendi algo esses dias que para mim fez total sentido. Se uma pessoa, ela chega para você e diz assim, eu quero aceitar Jesus, como que eu faço? Que ela te pergunta como que ela faz. Aí você vai fazer, você precisa crer no seu coração, confessar, né, com a sua boca, declarar que Jesus é o seu Senhor e Salvador, e você está salvo. Você recebe o Espírito Santo como selo, né, de que você agora é filho de Deus. Mas se essa mesma pessoa chega para você e fala assim, olha, eu preciso ser curada, eu estou doente, o que eu tenho que fazer? Aí a mesma pessoa responde, você tem que crer, orar, jejuar, declarar, insistir, fazer um voto, sei lá, várias coisas para você ser curada. Por que para a pessoa ser salva, ela precisava apenas crer na obra consumada de Jesus, e para ela ser curada, ela precisava crer e fazer mais alguma coisa, sendo que a mesma palavra, sozo, salvação, que significa
crer, né, na salvação da alma, para aceitar Jesus, é a mesma palavra que define cura. Então, percebe como a palavra é a mesma, mas para crer na salvação, para ser salvo, basta só crer, mas para ser curado não basta só crer, você precisa acrescentar várias coisas para que você atinja essa cura. Então, eu achei incrível isso, como que nós, às vezes, dificultamos tudo aquilo que Jesus fez. A obra consumada de Jesus na cruz é a resposta. Ela é a chave de tudo. A sua oração, ela precisa ser lembrar de tudo aquilo que Jesus já fez. A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Então, se ele levou, já aconteceu, já está consumado. Então, você não precisa fazer algo para ter direito a uma cura. Jesus já conquistou isso na cruz. Eu aprendi uma chave, assim, que mudou o meu relacionamento com Deus e a maneira como eu passei a ver as coisas. Eu aprendi que orar não é tentar convencer a Deus a fazer algo para mim. Orar é eu alinhar o meu coração ao coração de Deus, olhando para a obra consumada na cruz, crendo que Jesus já fez tudo o que precisava ser feito e agora eu vou, pela fé, acessar e usufruir tudo isso. Então, eu não preciso ficar convencendo Deus a querer ser bom comigo. Eu entendo que Ele já provou o seu amor por mim lá na cruz. Então, agora eu tenho direito porque eu sou filha de Deus. E eu estava olhando a palavra convencer, em uma das suas definições, persuadir alguém a aceitar uma ideia por meio de argumentos bem fundamentados. Então, por exemplo, se você acredita que a orar é convencer a Deus a fazer algo, primeiro você está dizendo que ele não quer fazer algo porque ele precisa ser convencido, ele precisa ser persuadido. Depois, você vem na sua oração com argumentos bem fundamentados. Então, por exemplo, você está passando por uma situação de falta de dinheiro. E aí você vai fazer a oração. Deus, eu sou tua filha, eu preciso pagar conta, eu preciso comprar comida, eu preciso de dinheiro, Senhor, libera na minha vida, enfim. Faz a sua oração, levando a Deus argumentos que são bem válidos e fundamentados, afinal de contas, você precisa pagar conta, comer, enfim. Porém, quando você obtém essa resposta de Deus, não foi porque Deus é bom. Você atribui a sua performance de ter orado, insistido, jejuado e por fim você conseguiu convencer a Deus. Então Deus, que era um Deus ruim, que te viu na escassez, que viu o filho dele na dificuldade e não queria ajudar, foi convencido pelos seus argumentos a agora ser um Deus bom e misericordioso e atender o seu pedido. Então, olha como isso é um absurdo, como a imagem de Deus fica como se fosse um Deus que é bom, mas também é ruim. Que ele pode te abençoar, mas ele não quer. Que ele tem a bênção para te dar, o dinheiro para te dar, mas ele espera você convencê-lo. Isso é um Deus que pode ser manipulado, que pode ser persuadido, ou seja, quanto melhor a performance, quanto mais eu orar, quanto mais eu jejuar, quanto mais eu buscar, maior é a minha chance de Deus ser convencido por mim e me abençoar. E na verdade não é isso, orar, quando você crê que Jesus já fez, você não precisa convencer a Deus, você já sabe que Ele é o seu Pai. A Bíblia, a gente já falou várias vezes que na Bíblia diz que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Então Deus, Ele não é um Deus mau que precisa ser convencido, que precisa ser persuadido. Senão, quem ora mais convence mais a Deus, quem ora menos convence. Então a oração não é uma moeda para que você troque até conseguir a aprovação de Deus. A oração é um alinhar do seu coração com Deus, é você compreender quem você é nele e sabendo disso você vai lá e acessa tudo aquilo que ele já fez. Então orar é usar a fé para crer que você já recebeu tudo por causa da obra consumada de Jesus. Então você não ora olhando para o futuro com a esperança de ter sido suficiente tudo que você fez para convencer a Deus. Você ora olhando para o passado, lá na obra consumada de Cristo e tendo a convicção de que nele você tem todas as coisas e por isso você pode simplesmente ir lá e acessar. Então,
quando você não recebeu, se você ainda não recebeu tudo isso que você orou e buscou, o problema não está com Deus, que era um Deus que não foi convencido ou que por algum motivo ele não quis te abençoar. O problema é o seu coração, que às vezes não está conectado com o coração de Deus, e a gente tende a fazer uma autossabotagem. A gente tende a falar assim, não deu certo não, mas é porque Deus quis assim, não, mas é porque, né, Deus sabe de todas as coisas, então às vezes é para eu passar dificuldade mesmo, às vezes é Deus querendo tratar alguma coisa comigo, então ele tá me deixando ficar pobre para, né, mudar meu coração, e a gente começa a inventar justificativas do porquê que não deu certo. Em vez da gente confrontar a incredulidade no nosso coração, a gente conforta, jogando para Deus a responsabilidade do porquê que não aconteceu. Então não aconteceu porque foi Deus lá que não quis ter um propósito maior, não sei. E não olha para o seu coração e percebe que o seu coração foi incrédulo a ponto de olhar para a obra consumada de Jesus na cruz e não crer suficiente para simplesmente ir lá e acessar. Então a gente faz essa autossabotagem e a gente joga para Deus uma responsabilidade que na verdade é nossa. Então entenda que toda a perspectiva da nossa vida cristã, ela precisa ser alinhada com a obra consumada de Jesus na cruz. Você entende que a partir da morte de Jesus, nessa nova aliança, nós temos um novo modo de viver e agora nós não mais precisamos conquistar as coisas como os judeus lá na lei de Moisés, que precisavam obedecer tudo para poder receber. Nós entendemos que Cristo já fez, né? O livro de Gálatas, o que é o geral do livro de Gálatas? É Paulo falando com eles o porquê que uma vez que eles aprenderam a respeito da nova aliança, da graça, do evangelho de Jesus, eles estão voltando a praticar as coisas antigas. Eles estão aceitando a influência dos religiosos que dizem que além da obra consumada de Jesus é necessário que eles façam alguma coisa, que eles venham circuncidar, que eles venham a obedecer às leis. Então eles misturam um pouco de lei com um pouco de graça. E na verdade, Jesus tem uma passagem que Jesus fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Não adianta, se você tenta misturar lei com graça, já não é graça. Porque a lei, ela ficou na velha aliança, ela foi anulada em Jesus. Então, o importante para você começar a viver de fato uma vida de oração efetiva, onde a sua fé está alinhada com o coração de Deus, e que você desfrute de tudo que Jesus já fez, você precisa ter essa convicção a partir dessa nova aliança. E lendo toda a Bíblia, e quando for estudar, sempre buscar compreender que tudo é centrado em Jesus. Tanto no Velho Testamento, aqui nesses estudos, eu estou pegando referências mais do Novo Testamento, significa que eu estou excluindo o Velho Testamento. Só estou dizendo que primeiro eu quero fundamentar o que é essa nova aliança, o que Paulo combatia, a quebra da religiosidade, o entender da oração, da fé. E depois nós vamos fazer outros estudos, tentando enxergar, vendo como que no Velho Testamento tudo apontava para Jesus. Então não quer dizer que você exclui o Velho Testamento, porque agora é só o Novo Testamento. Não, o que eu estou dizendo é que a nossa vida hoje, ela tem que ser baseada na perspectiva da nova aliança a partir da obra consumada de Jesus. Se você quer viver na lei e obedecendo, tudo bem. Só que viver na graça e viver essa nova vida em Cristo é a partir da obra consumada de Jesus na cruz. Então, entendendo isso, que você possa ser encorajado a buscar no Espírito Santo a revelação de toda a verdade, porque Ele vem nos ensinar acerca de todas as coisas, e que você abra o seu coração, abra a sua mente. A Bíblia fala para que nós possamos ter a renovação da nossa mente e que o Espírito Santo venha trazer ao seu coração tudo aquilo que Ele quer te ensinar. Amém?